fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje eu vou contar tudo o que aconteceu depois da minha nomeação, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, sobre minha posse no TRT11 e sobre como eu quase perdi a minha posse. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Catarine e aqui eu abordo todo o universo do concurso público. Eu já estou inserida nele há mais ou menos 7 anos. Eu sou servidora pública federal há 6 anos, mais de 6 anos. E eu tomei posse no TRT recentemente, em dezembro de 2021. Então, se inscreve aqui no canal, você não vai gastar nada com isso e vai ficar sempre ligado nos próximos conteúdos que eu vou trazer. Principalmente se você tá querendo fazer alguma prova de TRT. Eu sei que tá saindo vários editais aí, isso é ótimo. Então, fica ligado, tá? Você não paga nada por isso. Bom, primeiramente, sim, eu sumi. Mas, gente, aconteceu tanta coisa. Vocês estão vendo o novo cenário aqui do canal. Eu arrumei a prateleira, a estante para fazer o vídeo de hoje, mas esse aqui vai ser o nosso novo cenário. Eu tô preparando muita coisa legal. Eu voltei pro Instagram mais ou menos um mês. Eu tenho muita coisa para contar. Mas antes eu vou pedir desculpa pelo sumiço, tá? Quem tava lá no Instagram, vou ficar frisando isso, porque realmente as coisas lá são real time. Acontece na hora, eu posto e é isso. Soube que diante de todas essas mudanças, eu precisei de um tempo, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas agora eu voltei pra ficar, tá? Tem uma live lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui, que eu explico melhor o que tá rolando. E eu estou morando em Manaus. Eu tive que reassistir meus últimos vídeos. O antepenúltimo foi eu contando sobre a minha nomeação, e quando eu fiz esse concurso, em qual posição passei. Então, se você não assistiu esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, assiste esse primeiro vídeo porque ele tá bem legal. E o penúltimo foi eu contando como é feita a nomeação em um tribunal, porque foi totalmente diferente da minha primeira nomeação na DPU. Nesses últimos vídeos eu conto que eu não sabia onde ia ser minha lotação, por exemplo. Eu realmente tinha acabado de ser nomeada, então muita coisa eu não sabia. Eu vou partir desse ponto, já pressupondo que vocês assistiram o vídeo passado, tá? Eu vou contar toda a linha do tempo e a sucessão de fatos que quase me fizeram perder a data da posse. E eu vou contar porque eu acho que compartilhando essa história pode servir de lição para vocês, principalmente para quem tá aí às vésperas de alguma nomeação, para ficar ligado em algumas coisas, tá? Mas não me julguem. Às vezes, olhando de fora a situação é totalmente diferente do que quando você está inserido nela, tá? Bom, para quem não sabe, o TRT11 abrange os estados de Roraima e do Amazonas. E como eu morava em Roraima há 12 anos, e eu sabia, porque eu já estava inserida no grupo dos aprovados, né, que estavam acompanhando a nomeação, que a maioria das pessoas que vêm de fora para tomar posse no TRT11 tem interesse em ficar em Manaus. Isso é claro porque é mais próximo dos outros estados, né? Roraima tem um acesso difícil. Então, quando fui nomeada, eu criei essa expectativa de continuar a permanecer em Boa Vista. Lá nós temos a sede do TRT11 e, se não me engano, são 3 ou 4 varas do trabalho. Então, não é um tribunal tão pequeno assim. Todos os recém-nomeados que eu conheci, nenhum deles era do Amazonas. Então, isso realmente acontece muito. Não sei se é uma particularidade do meu TRT, né, do TRT que eu trabalho, ou se isso acontece mesmo, porque os concursos de TRT, eles têm essa vantagem, né? Tem uma rotatividade grande, porque muitas pessoas se especializam nesse concurso, mas isso é papo para outra história. Então, no dia seguinte à nomeação, que foi dia 4 de novembro, eu entrei em contato com o meu professor da faculdade, porque ele é titular, juiz titular de uma das varas do trabalho. Ele foi meu orientador do TCC da faculdade, foi meu professor em 3 disciplinas. Eu contei para ele da minha nomeação, demonstrei interesse em permanecer em Boa Vista e falei que estaria à disposição, caso ele quisesse que eu trabalhasse na vara que ele é titular. Na hora, ele demonstrou interesse e passou o contato de um servidor que trabalha nessa vara para que ele me auxiliasse nesse processo administrativo. Ele foi super solícito, porque existe uma necessidade de trabalho muito grande. São muitos processos que cada vara tem, então qualquer força de trabalho é bem-vinda.
Importante ressaltar, gente, que isso não é ilegal, nem nada do tipo, não é nepotismo ou tráfico de influência, nada. Isso é normal de acontecer, tá? Tanto é que o servidor entrou em contato por telefone com a administração geral do TRT e também mandou um memorando em nome do juiz para que isso ficasse mais formalizado ainda. E aí, no dia 16 de novembro, um colega colocou lá no grupo um documento do TRT com a lista de nomes dos recém-nomeados, porque junto comigo outras pessoas foram nomeadas. E do lado tinha uma lotação, vários locais, tanto administrativos como vários do trabalho. E lá no meu nome estava que eu estaria lotada na 10ª vara do trabalho de Manaus. Eu levei um susto, eu fiquei duvidando da veracidade daquele documento, fui atrás e realmente era verídico. Então isso já tinha 12 dias da minha nomeação. Mas por um motivo, eu achava que essa portaria de lotação tinha saído antes de quando o memorando foi enviado. Eu ainda estava confiante de que isso poderia mudar. É aquele ditado, né? A receita da frustração é a expectativa. E a minha estava, ó, lá em cima. Meu primeiro erro foi não ter me conscientizado logo quando saiu a portaria de que o memorando já tinha sido analisado, porque assim, de fora a gente não tem acesso a essas informações e quando a gente liga, muitas vezes eles também não têm os servidores que atendem ao telefone. Então eu estava esperando ainda a resposta e o colega me falou que também a gente poderia aguardar a resposta ainda do memorando. O meu segundo erro, e eu alertei o pessoal lá no grupo, foi: já que você sabe que vai ser nomeado em breve, e isso tem como saber, a administração, se você ligar lá, fala de uma expectativa, você já deveria estar fazendo os exames. Eu não fiz isso, porque quando eu soube que ia ser nomeada, como eu contei pra vocês no último vídeo, eu achei que não ia ser verdade, que não ia acontecer, porque eu tava muito desesperançosa naquela época. No site tem um documento chamado Manual do Candidato, e nesse manual tem que a validade dos exames é de 6 meses. Então dá para confiar nesse período. Se você já sabe, você já começa a fazer os exames. Era o que era para eu ter feito lá do dia 21 de outubro, quando a colega me informou que eu seria a próxima a ser nomeada. Mas 30 dias também é um tempo suficiente para você fazer os exames, tá? Fazer os exames e receber o resultado. É só que nesse caso seria uma coisa a menos, uma demanda a menos para eu ter que gerenciar. O meu terceiro erro foi: ok, vou ser lotada em Manaus, mas a perícia eu posso realizar aqui. Porque assim, quando eu viesse para Manaus para posse, eu precisaria passar menos tempo. Então não pagaria hospedagem tantos dias. Porque a minha ideia era, assim que eu tomar posse, eu entraria em contato com a administração para ver se eu poderia ser lotada em Boa Vista. Só que nesse caso especificamente, foi um erro porque a sede do TRT de Boa Vista não tem médico próprio. Então, a sede do TRT de Manaus, que estava gerenciando essa nomeação, marcando posse, acompanhando a documentação, entrou em contato com o administrativo da sede de Boa Vista. E esse administrativo da sede de Boa Vista tinha que fazer um documento externo com algum órgão que tivesse algum tipo de parceria, para que esse órgão, se tivesse médico para fazer a perícia médica, ele faria. Eu liguei para lá para perguntar dessa possibilidade, foi informado, inclusive foi informado que outro colega tinha tomado posse em Boa Vista e que eles iam fazer esse trâmite para mim. E eu aguardei, só que aí, nessa hora eu comecei a ficar meio desesperada. Então, no dia 19 de novembro, 15 dias após a minha nomeação, não sei se eu recebi a resposta do memorando com a negativa, mas eu tomei a decisão de ir para Manaus, porque eu realmente seria lotada em Manaus, na 10ª vara. Então eu estava só aguardando a marcação da perícia. Eu também tomei outra decisão, que foi entregar o apartamento onde a gente estava morando, né? Por quê que eu tomei essa decisão? É um gasto muito grande, gente. Eu ia ter que, provavelmente, pagar 2 aluguéis. Então, o aluguel seria reajustado, eu teria que renovar o contrato. Foi bem nesse período de dezembro que eu ia ter que renovar o contrato de aluguel. E aí eu tomei a decisão de entregar logo para não ter que renovar. Inclusive, eu gravei, fiz um tour pelo apartamento. Me digam aqui nos comentários se vocês querem que eu poste esse vídeo. Ele ficou
ficou um pouco grande, mas assim, eu tenho muitas dicas legais pra dar. A gente conseguiu fazer um lugar bem legal, mesmo ele sendo alugado. Só que tinha um porém. E, inclusive, eu falei disso no meu vídeo de nomeação. Eu queria muito comemorar o meu aniversário, porque eu tava assim, gente, explodindo de felicidade com essa nomeação. E o aniversário é dia 22 de novembro. E como presente de aniversário, eu me dei uma folga. Então, dia 22, eu curti o meu dia inteiro. Eu recebi os meus amigos, meus familiares lá, para também se despedir do apartamento. Comecei a empacotar de verdade as coisas. Eu comecei já antes do meu aniversário a empacotar alguma coisa assim, mas assim, fazer a grande mudança, eu comecei só no dia 23. Nesse meio tempo, eu já tava com tudo pronto. Tava aguardando só a perícia. Essa parte de mudança foi uma loucura muito grande. Apesar da gente estar junto só há 2 anos, a gente já tinha muita coisa, a gente mobiliou o apartamento inteiro. E aí eu tive que separar em caixas de vai ficar em Boa Vista para sempre, vou levar para Manaus, vou levar no carro para Manaus quando eu já for tomar minha posse. Então, eu tive que colocar isso em 3 categorias e distribuir na casa da minha sogra, na casa da minha mãe e na casa da minha melhor amiga, porque não cabia tudo em um lugar só. Eu tava muito agoniada, porque eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de previsibilidade e eu não sabia como ia acontecer. Eu, no meu 6º sentido, tava achando que eu ia tomar posse aqui, ia ser lotada aqui e com pouco tempo eu seria lotada em Boa Vista. Eu tinha que estar precavida e essa foi a melhor solução que eu achei. Se eu permanecesse em Boa Vista, a gente ia trocar de lugar, a gente já tinha decidido isso. Então eu adiantei essa mudança de apartamento, né, dentro de Boa Vista. E se eu tivesse que ser lotada em Manaus, eu já teria que buscar minhas coisas ou vendê-las em Boa Vista e comprar tudo novo aqui. Então foi a melhor forma que eu arranjei de me organizar. Confesso que foi muito angustiante não saber o que ia acontecer. Só para vocês terem uma noção, eu marquei o Airbnb um dia na noite anterior, sendo que eu ia chegar no outro dia em Manaus. De tanta coisa que eu estava resolvendo ao mesmo tempo. Eu já tinha enviado todos os exames por e-mail, toda a documentação, estava tudo certo. E eu já sabia que eu viria para Manaus. E a minha data limite era dia 25 de novembro, sexta-feira. Dia 25 não tinha sido marcada ainda, então pela manhã mesmo eu liguei para a menina que já estava entrando em contato comigo. Na verdade, eu descobri que ela tinha entrado de férias e a outra pessoa que estava acompanhando também não sabia das coisas. Eu acho que isso também me prejudicou. Eu falei, olha, eu não quero mais que marque a perícia aqui em Boa Vista. Segunda-feira eu tô aí em Manaus, então pode marcar minha perícia o quanto antes. E foi isso que eu fiz. No domingo, a gente tava na estrada para ir para Manaus, dia 28 de novembro. Então acompanha a timeline aí. Eu fui nomeada dia 4 de novembro. A minha data limite, logo, seria dia 4 de dezembro, que seria o sábado seguinte àquele domingo. São 12 horas de carro para Manaus, não é uma viagem barata. É bem cansativa, mas deu tudo certo. A gente chegou no Airbnb domingo à noite, eu acordei e às 11 horas eu recebi um e-mail da administração dizendo que a minha perícia seria naquele mesmo dia, às 2 horas da tarde. Eu cheguei com certa antecedência, entrei no prédio, comecei a fazer minha perícia com o médico. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre a perícia porque ela foi muito diferente da minha perícia para a DPU. Uma das etapas da perícia é o médico verificar os exames. E na hora que ele estava verificando os exames, ele falou que estava faltando um. Sim, gente. Eu já tinha enviado todos os exames escaneados e eu não tinha sido avisada de que estava faltando nenhum. Eu só fui confirmado o recebimento do e-mail dizendo, ok, recebemos seus exames. Eu achei que estava tudo certo, porque na documentação, quando faltou, eles me avisaram e eu providenciei. Então, quando eu fui para a perícia, eu estava tranquila. Era segunda-feira e eu poderia tomar posse até sexta-feira. Fiz a perícia e saí de lá já chorando, porque ele não confirmou a perícia, porque estava faltando esse exame. O meu nome ficou lá com asterisco. Ele falou que eu não precisaria refazer a perícia, era só entregar esse exame que estava faltando. Esse exame que estava faltando é o exame ginecológico. E por que que eu não percebi que ele estava faltando? Porque lá está escrito assim,
exame preventivo. Aí tem 2 nomes que são praticamente iguais. Eu vou deixar aqui para vocês como tava. E realmente, nessa loucura de mudança, de tudo, eu achei que exame preventivo esse, e não o E. Porque o exame preventivo rotineiro que a mulher faz não é esse segundo, é só esse primeiro aqui. Então, quando eu fui lá na clínica fazer os meus exames, eu só fiz esse. A mulher também da recepção não se atentou a isso, que é o exame preventivo da mulher, que é um exame rotineiro, anual. Eu fiquei desesperada, eu fiquei muito nervosa. Foi aí que realmente fiquei com medo de perder o meu cargo, porque eu tava numa cidade grande, né, 2 milhões de habitantes, Manaus tem, totalmente desconhecida, eu não tenho suporte nenhum aqui, eu não conhecia ninguém, porque assim, às vezes as pessoas pensam, né, que eu sou de Boa Vista, mas assim, são 12 horas de viagem, gente, eu não conhecia ninguém aqui. O que a gente fez foi, entrei no carro já toda me tremendo, o William colocou no Google ginecologista, entrou em contato por telefone nos nomes que apareceram lá, porque ainda tinha isso. Esse exame tinha que ser feito por uma médica, não podia ser feito por uma clínica, que você chega lá e você faz o exame. Não, é um exame específico. Que a médica me falou que não é rotineiro e que achou um absurdo que ele fosse cobrado numa perícia médica. Ele veio dar o depoimento dele aqui, como foi? Foi tranquilo, né, William, esses dias? Não. Na marcação do exame, ele saiu porque eu ainda caí, gente, me machuquei. Na noite anterior eu vim pra Manaus, eu me machuquei de uma forma horrível. Eu não consegui andar rápido. O médico da perícia até examinou esse machucado, que ele ficou preocupado. Mas aí ele foi marcar, né? Aí ele foi entrar no shopping correndo, porque aqui em Manaus as coisas fecham 5 horas da tarde. E aí ele caiu na escada pra todo mundo ver. Foi muito engraçado, né? Todo mundo precisa passar por uma vergonha às vezes. Mas o importante é que ele conseguiu marcar pra quarta-feira o exame. Aí eu falei, William, não deu pra marcar no mesmo dia, eu queria fazer na segunda mesmo, ou então eu queria fazer na terça de manhã. E foi o máximo que deu certo. E a gente tentou marcar em outros lugares e realmente esse foi o mais próximo que a gente conseguiu. Foi um encaixe, inclusive, porque ele chegou lá e contou uma história assim. Ela precisa fazer esse exame, é vida ou morte. Não é vida ou morte, né? Mas vocês entendem. Eles encaixaram porque só ia ser marcado pro outro mês. Ah, foi. Só ia ter vaga no mês seguinte. E as meninas da recepção falaram, manda ela vir quarta-feira, de manhã, 9 horas, e a gente vai colocar ela dentro. Vamos falar com a médica e colocar ela lá dentro. A médica foi super legal comigo. Como eu falei pra vocês já, ela ficou em choque que esse exame foi cobrado, porque isso é cobrado quando uma mulher tá com... Não é um exame que você faz uma mulher que tá tudo bem. Ele é mais invasivo. Eu fiz o exame, a médica foi super legal comigo, me desejou boa sorte. Eu já saí de lá direto pro TRT, direto. Eu cheguei lá, falei com a secretária do setor de saúde e ela já estava ciente do meu caso e eu só cheguei e entreguei o exame. E aí eu fiquei, e aí de lá eu fui pro setor de administração e eles marcaram minha posse pra sexta-feira, que era a data limite. Eu ia tomar posse com outros colegas. Dos que foram nomeados dia 4 comigo, só eu não tinha tomado posse ainda. Aí você pensa, tudo certo, né? Quase. No dia da posse, eu me arrumei e a gente já tinha contabilizado que o tempo para sair do Airbnb para o tribunal eram 12, 15 minutos. Mais ou menos isso. Porque a gente acabou fazendo esse trajeto várias vezes, a gente contabilizou e era de 12 a 15 minutos. Eu saí de casa com antecedência de 40 minutos. Se eu não me engano, a posse ia ser 10 horas da manhã e eu saí de casa 9h15, 9h20, por aí. E aí quando a gente pegou a avenida que sai do bairro para ir pro centro, porque o TRT no centro, a gente não sabe o que aconteceu. Só sei, eu acho que foi um acidente e a gente ficou muito tempo nessa avenida, muito tempo mesmo. Os 40 minutos que era pro trajeto inteiro, a gente ficou nessa avenida. E aí, gente, eu não consegui, eu já perdi o prumo, né? Porque já tinha acontecido tudo isso. Eu já tava agoniada de
Eu achei que eu ia tomar posse na quarta-feira, isso já tava me deixando nervosa. Quando as coisas é pra dar errado, elas acontecem. E aí teve mais essa. Quando deu 10 horas em ponto, o menino que tava ajudando a gente nessa cerimônia, ele me ligou. Ele já tinha meu número, né? A gente dá no cadastro. Ele me ligou, cadê você? Só tá faltando você. Eu falei, eu tô chegando o mais rápido que eu posso. Eu não sei o que aconteceu. Assim, é um sentimento horrível, porque você tá errado, né? Não interessa se não é sua culpa. Você tá errado de ter se atrasado. Mesmo eu tendo calculado um tempo que eu achei razoável, eu moro há 12 anos em Boa Vista, gente. Lá não tem essas coisas. Eu achei que eu tava com folga. Porém, eu tava errada. E aí eu acabei atrasando a posse dos colegas. Quando eu cheguei lá no TRT, pedindo desculpa pra todo mundo, eram mais 3 colegas que estavam tomando posse comigo. Ai, fico nervosa só de pensar. Eu tava com muita vergonha também, porque isso nunca aconteceu. Nem na faculdade eu chegava atrasada em prova. Nem na faculdade eu chegava atrasada em nada. Para concurso, eu sempre fui uma das primeiras a entrar na sala. E no dia que, assim, era o mais importante da minha vida dos últimos tempos, eu me atrasei. Eu acho que eu me atrasei cerca de 10 minutos. 8, 10 minutos, foi por aí. Mas eu tava me sentindo péssima. E quem deu posse pra gente foi o diretor geral do TRT. Ele tava super tranquilo. Eu acho que ele, sinceramente, ele nem reparou que a gente tinha atrasado. O colega da cerimônia, do cerimonial, que tava bem mais nervoso, né? Eu acho que se dá errado alguma coisa, acaba sobrando pra ele. Então, eu entendo o nervosismo dele, não culpo. Nenhum momento eu tô culpando. Foi totalmente culpa minha. Mas foi assim que eu quase perdi minha posse. Mas eu não perdi. No último dia do prazo para tomar posse, eu consegui, gente, tomar posse. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E foi um momento muito especial. Infelizmente, a gente ainda estava com resquícios da pandemia e só uma pessoa podia me acompanhar. A minha mãe tinha chegado de manhã. Inclusive, era para ela chegar 8 horas, ela chegou 9. Eu queria dar um abraço nela antes de sair para posse, então eu esperei ela chegar no Airbnb. E foi muito legal. Pena que a gente estava de máscara. Mas a gente foi fotografado pelo fotógrafo do TRT e ele deu as fotos pra gente, eu vou deixar passando aqui. O William também conseguiu registrar alguns momentos, né? Eu tive que escolher entre ele e minha mãe. A gente faz o juramento assim, com a mão levantada. A gente assina o termo de posse e entrada em exercício. O diretor-geral, inclusive, ele é um servidor bem antigo. E aí ele contou as histórias, assim, foi um momento muito especial mesmo, muito. Foi diferente da minha posse da DPU, que a posse da DPU, no caso, quem se atrasou foi a defensora que nos deu posse. O pneu do carro dela furou quando ela estava indo para a DPU, e aí ela se atrasou, e ela chegou toda agoniada, e a gente só assinou os papéis e foi isso. Não teve fotógrafo, não teve juramento, não teve cerimônia.
Inclusive eu tenho 2 fotos só desse dia. E no TRT eu tenho um vídeo, eu tenho essa foto de fotógrafo. O prédio administrativo é lindo. E logo depois da posse, a gente voltou para a sede administrativa, que é do lado do 2º grau, né? A gente tomou posse na sala do secretário-geral, que fica na sede do TRT, o 2º grau, que é onde ficam os desembargadores, a presidente. A gente foi instruindo de algumas coisas, eu ganhei a carteirinha, tirei foto na hora também. O setor de benefícios deu uma introdução pra gente sobre quais eram os benefícios do tribunal que a gente poderia optar. Plano odontológico, plano de saúde e só. Incentivo à pós-graduação, se for a primeira. E eu fui. Aí a gente foi almoçar fora, foi muito legal. Eu acredito que as coisas não são por acaso, né? Depois que eu fiz o exame, na quarta-feira, eu me senti muito mais relaxada com a marcação da data da minha posse. Mesmo sendo no último dia do prazo, tava tudo certo já. Eu só tinha que chegar e assinar os papéis, então eu tava tranquila quanto a isso. Não imaginava que eu ia me atrasar, né, gente? Mas... E aí, na quarta-feira mesmo, eu coloquei para pesquisar aluguéis aqui em Manaus. Eu conversei com algumas seguidoras que eram daqui de Manaus. Elas me deram algumas dicas sobre quais bairros morar. Acabou que nesse meio tempo a gente conhecia um pouco da cidade, então a gente já tinha começado a ter uma noção de distância. Realmente são coisas que quando a gente chega numa cidade grande, a gente acaba perdendo, porque mesmo que eu vim aqui de férias, né? Eu estive aqui em Manaus em 2021, na virada do ano eu passei aqui, mas é diferente. Então, a gente visitou 3 apartamentos, e aí a gente viu um que era 4 minutos do tribunal de carro. E a gente sopesou as nossas opções. Até o momento eu não tinha sido lotada em outro lugar, a minha posse estava marcada. Então, depois que eu tomei posse, eu vim, assinei o contrato de aluguel nesse apartamento que eu estou hoje. Então, essa é a minha nova casinha. Eu mostrei lá no Instagram, vou deixar uns takes aqui. A gente decidiu ficar aqui em Manaus por 1 ano, pelo menos. Porque aqui é uma cidade grande, tem mais oportunidades. É aquele negócio, né? Vai da sua crença. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. E, em janeiro, eu estava com Covid, de licença em casa. Inclusive, uma pessoa entrou em contato comigo, perguntando se eu não queria uma função lá em Boa Vista. E eu neguei. Eu neguei porque eu já estava instalada aqui, a gente estava com umas perspectivas boas de trabalho para o William, porque aqui realmente, frisando, é uma cidade maior. E depois disso eu já recebi outra proposta. Então, resumindo, eu não estava errada em achar que eu ia ser lotada em Boa Vista. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque nenhum dos nomeados, eles querem ir para Boa Vista, né? Os de outro estado. Eles querem ficar em Manaus, que é uma cidade maior, etc. Então, conforme fossem aparecendo as oportunidades para eles saírem de Boa Vista para voltar para Manaus, as oportunidades de função, as oportunidades de tudo, eles viriam para Manaus, entendeu? Então, eu sabia que as vagas iam abrir em Boa Vista. E eu só não deveria ter contado com isso, né? E aí depois eu descobri que foi uma exigência da nova juíza que tivesse essa quantidade de servidores na 10ª vara. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Eu vou fazer um vídeo especial de 6 meses de posse em exercício no TRT11 contando tudo. Mas quem tiver dúvidas com relação à remuneração, benefícios, função, como é as atribuições, as atividades, pode deixar aqui nos comentários que isso vai me ajudar a construir esse roteiro para o próximo vídeo, tá? E eu queria agradecer quem assistiu até agora, porque realmente é um vídeo muito grande, mas eu precisava contar tudo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo
e me seguir lá no Instagram. Eu tô abrindo caixinhas de perguntas quase todos os dias, mostrando tudo em tempo real lá. Mostra um pouquinho da minha rotina de servidora também, então tem muita coisa legal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!